gostaria, então, de dar as boas-vindas ao Rodrigo Gaete, que é coordenador geral do projeto de inovação, de projetos de inovação da Atenção Primária à Saúde, na Secretaria de Atenção Primária à Saúde, e a gente o convidou para conversar com a gente hoje sobre as novas funcionalidades do eSUS APS para facilitar o acesso, garantir continuidade do cuidado e pavimentar a integração do Sistema Único de Saúde. Eu queria dar as boas-vindas, Rodrigo. A gente grava a nossa reunião e por vezes, e depois, né, tendo o teu consentimento, nós podemos também um pouco editar para disponibilizar ela no YouTube, por isso que a gente está gravando. Então, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o nosso comitê coordenador, que tem, em geral, esse número de pessoas que você está vendo. Não sei qual é a tua... Bom, você pode se apresentar, a Faquine pode dar as boas-vindas também, e você está com a palavra. Obrigado, Lígia. Ô, Rodrigo, muito bom que você está aqui conosco. Quero saudar também quem chegou aqui depois do Oralice, Lívia, Ana Carolina. Temos aí um grupo bem legal. Bom dia. Lucélia, muito bom. Rodrigo, satisfação. Bom dia. A palavra é sua. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Obrigado. Nós temos a nossa agenda. Temos hoje a apresentação do Rodrigo e depois a discussão da questão da saúde bucal, tá certo, né? Isso, e aí sim. vamos falar um pouquinho da oficina lá em Recife. Agora no evento já estamos aí, né, quase às portas, né, do Congresso da Abrasco, e aí depois fazer um balanço aí de quem vai e para a gente poder mobilizar toda a nossa turma lá. Então, beleza. Se mais alguém quer fazer algum comentário, passo a palavra para o Rodrigo. Obrigado. Primeiro, agradecer o convite e é a honra de estar aqui falando com vocês, né, que são os construtores do SUS, do sanitarismo do Brasil, e são ações muito concretas ao longo dos anos, né? Então, chego até a ficar meio tímido, mas vamos tentar tocar um pouco desse tema que vocês me convidaram, né? Eu hoje, né, como a professora ali já comentou, eu estou como coordenador geral ali do projeto de inovação na PS, né? É uma coordenação que está ligada à Secretaria de Atenção Primária à Saúde no Ministério da Saúde, né? E a gente vai tocar aqui alguns elementos disso que são também dos eixos construtores da PS do futuro, né? Que o nosso secretário Nésio tem trazido com bastante ênfase, né, do que a gente quer e como é que a gente quer alcançar isso, né? Primeiro, queria confirmar se a gente estão tendo um bom retorno de áudio aí. Estão me escutando bem? Sim. Sim? Perfeito. Então tá. Já iniciou a apresentação ou a gente vai comentar alguma outra coisa antes? Sim, pode iniciar a apresentação. Tá ótimo. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Estão vendo a minha tela? Perfeito. Ok. Sim. Então, vamos lá. Bom, primeiro uma diretriz importantíssima trazida pelo secretário Nésio em relação a o que a gente quer, né, da PS do futuro. Isso tem nos mobilizado aí para avançar tanto nas funcionalidades do SUS como nas ações que a gente vem buscando concretizar dentro da SAPS, né? Mas trazendo aqui que a PS do futuro é uma PS mais digital, né, mais livre, transparente e aberta, né? E aqui a gente vai comentar algumas dessas coisas também, de como que a gente vai estar tentando buscar isso dentro do que a gente está chamando de APS digital, né? E aí, bom, esses pontos, né, essas dimensões, né, de como é que a gente encontra
a situação no Brasil, né? Acho que é um ponto relevante para a gente entender também os desafios que a gente encontra nessa caminhada, né? Primeiro, o Brasil é um país extremamente complexo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem situações muito avançadas, né? A gente tem locais no Brasil onde tratam a inovação tecnológica com muito afinco, né? Com muita responsabilidade, ciência, né? E vem avaliando a dimensão de inovação tecnológica, tanto na perspectiva de política, de ações, como de tecnologias mais duras, né, de sistemas, né, de processos digitais, né, informatizados. E é isso, a gente tem que saber lidar com essas diferentes realidades, né? Ao mesmo tempo que a gente tem rincões no Brasil que a gente tem uma dificuldade muito grande ainda de entender como é que a APS funciona e de ter, de fato, capacidade instalada para provocar e para realizar, para concretizar uma, uma, uma estrutura mais informatizada que apoia aí os profissionais no trabalho, né? 85% dos municípios com menos de 50 mil habitantes é uma responsabilidade importante para a gente sempre estar atento a apoiar, né? Então, mesmo que a gente entenda que o SUS ela é descentralizado e que ele tem também diferentes é, âmbitos, né? Que atacam os problemas da PS, a gente tem uma responsabilidade talvez um pouco maior com este grupo, porque as dificuldades aí não só dos municípios, mas às vezes também do Estado de apoiar esse processo. Então a gente tem que fazer essas articulações e tem que somar esforços para conseguir entregar coisas muito bacanas nas diferentes regiões, né? E os perfis de competência em saúde digital no setor público também bastante divergentes, né? A gente tem, da mesma forma, né, são municípios muito grandes, né, e pensando em todos os problemas que a gente ataca dentro do Ministério e vão além, e a dificuldade, às vezes, de ainda estarmos discutindo inclusão digital, né? É, que apesar de já termos aí uma geração millennium tocando e ajudando nesse processo, né, que já nasceram num mundo digital, essa pauta ainda é viva e a gente continua precisando debater e trabalhar ela também para garantir que isso aconteça, né? Alguns desafios, né? A integração com outros serviços, que é uma pauta constante, né? Agora a gente tem incluído também, para além da pauta que a gente já vem discutindo, com bastante mais penetração, que é a parte do âmbito municipal, regional, estadual e nacional, né? Agora a gente tem incluído também a perspectiva do internacional, né? Ou seja, também a integração com outros países, né? Especialmente os países de fronteira, mas quando a gente fala aí do que a gente vem experimentando no Brasil de interoperabilidade transfronteiriça, né? De entregar, por exemplo, caderneta digital de vacinação para ser apresentado em outros países, também alguns desafios que a gente precisa enfrentar, né? A PS, como coordenadora do cuidado, seja, neste espaço falar mais do mesmo, né? Vocês debatem muito isso e é uma questão que a gente mesmo aprende e tenta aplicar, né, na prática lá dos municípios, do que a gente vem estruturando também como ferramenta. Uma limitação ainda a ser enfrentada, essa dos relatórios e análise situacional, né? A gente vai comentar aqui de algumas estratégias que a gente vem buscando também na Secretaria resolver, né? A baixa apropriação por parte das equipes em relação ao valor agregado na saúde digital, né? Ou seja, existe aquela velha máxima de trocar o pneu com o carro andando, e a realidade é essa. Às vezes a gente tem que parar um pouco para estruturar ou reestruturar um processo de trabalho para se adequar. Rodrigo, está tendo
vocês estão... Aí não vai avançar. Então, você tem que estar no gestão para a gente poder garantir que essas coisas aconteçam. Oi, Rodrigo. Tá interrompendo, Rodrigo. Não sei se é só para mim ou se estão todos... Preservação de interesse público com dinheiro público. Só posso continuar? Tá Tá picando também, aqui? Faquinha. Ô, Agora Rodrigo, voltou. Rodrigo, tá interrompendo. Aí, às vezes, a gente não ouve o que você está dizendo, outras vezes fica totalmente sai sua imagem e tudo. Acho que tem alguma coisa de instabilidade na internet. Não sei se é conosco ou se aí é a sua. Talvez comigo. Tá, eu vou interromper minha câmera aqui, ver se melhora um pouquinho. Tá bom, Rodrigo. Agora melhorou. Tá Tá. bom. Bom, vamos lá. Vamos lá. Bom, a pauta do software público é uma pauta importante para a gente garantir que a gente tenha também um bom arcabouço aí para tentar fortalecer o SUS, né? Ou seja, software público significa softwares com licenças livres, né? E com garantia jurídica de que a gente consegue evoluir uma determinada solução em conjunto, né? E claro que a gente entende o papel do Ministério da Saúde como um financiador, um fomentador dessas estruturas, mas também entender que existem vários atores muito potentes que podem apoiar esse processo e que a gente precisa garantir que esse investimento ele continue, né, no campo do interesse público, né, e que a gente possa tornar isso uma ferramenta, né, apoiar o processo com um fim que é estruturar ou apoiar a estruturação do SUS com mais qualidade. Serviço de saúde de alta performance, né? A gente tem aí alguns desafios de redimensionamento do território, né? A gente vem enfrentando isso, né? Como o secretário do Nésio já tem trazido em vários espaços, aí, reforçar o número de equipes, né? E diminuir o tamanho da população atendida por essas equipes, né? Mas, para além disso, também a tecnologia pode ajudar bastante, né? Trazendo ferramentas aí potentes para apoiar o profissional de saúde nas tarefas que eles têm definidas no âmbito da atenção primária, né? Outra pauta que a gente vem perseguindo aí é a pauta da regionalização, né? E atenção primária integrada em rede. Então, a gente tem buscado fortalecer algumas estratégias que já existem no SUS da PS, mas que agora vêm sendo fortalecidas e a gente vem tratando isso como prioridade, né? Por exemplo, tocando o cenário de instalação multimunicipal, né? Vou comentar um pouquinho sobre isso também. E também uma necessidade, né, tanto do âmbito público, mas também olhando para essa inter-relação com os grupos de pesquisa, né, com a capacidade de gestão, de ter mais transparência dos dados e que eles toquem de forma mais oportuna a realidade, né? Bom, para entrar um pouquinho no prontuário eletrônico, né, como uma dos sistemas, né, dos elementos que ajudam a gente a estruturar a estratégia SUS APS, né, esse que é o principal ferramenta que a gente vem buscando estruturar, né, o PEC já está aí há 10 anos, né, acabou de completar 10 anos, e tem uma série de aplicativos também, para além do prontuário eletrônico, que compõem aí o conjunto de ferramentas que ajudam a gente a estruturar essa pauta da PS digital, né? E a gestão do território, né, que é um aplicativo que tem um foco mais centrado no trabalho dos agentes comunitários de saúde, né? Atenção domiciliar, que agora, inclusive, o programa ele vem sendo desenvolvido mais no âmbito da SAES, né, da atenção especializada, mas ele também tem integrado a estratégia SUS-APS, né, aplicativos de vacinação, né, para a gente poder fazer as atividades extramuros de vacinação, aplicativos de gestão, né, a gente também tem investido em ferramentas aí para apoiar o gestor a ter informações de fácil acesso,
E as atividades coletivas, né, que elas também, ou seja, tem algumas perspectivas, né, de facilitar o registro dessas atividades desenvolvidas pelos profissionais fora do consultório. Bom, aqui comentando um pouquinho sobre tudo que a gente vem fazendo, né, mas aqui de forma bastante sintética, apontando alguns elementos desde o início da estratégia SUS-EPS, né, e um dos dados bastante relevantes que a gente teve oportunidade de ter acesso na época foi do censo das UBSs, né, é onde a gente identificava muito de como que a gente poderia colocar diretrizes, né, de implementação da estratégia para atender tanto ao cenário das UBSs, que elas já estavam informatizadas, né, a gente tinha algo em torno de 11, 12% de UBSs já informatizadas, com o sistema, né, funcionando nessa lógica, mas era 11%, né, dos consultórios informatizados, uns 30%, né, que tinha internet, tinha computador, então tinha um cenário também que a gente chama de ideal, né, para iniciar a implantação de um prontuário eletrônico, né? Mas a gente também tinha que contar com alguns desafios aí, que era dentro dessa lógica também, quem tem um computador ou quem tem, de repente, um cenário potencial para se adequar e implantar prontuário eletrônico, ao mesmo tempo que a gente tinha um cenário de mais de 50%, era o que a gente delimitou em 50%, mas que não tinha nem internet nem computador. Então, lá no início, quando a gente pensava em estruturar a estratégia, também como é que a gente ia transitar entre esse cenário que não tem computador, não tem internet e também as unidades que já estavam informatizadas, que inclusive tinham sistemas, mas que boa parte dessas unidades que usavam os sistemas não eram adequados à atenção primária, né? De lá para cá, a gente vem avançando em vários pontos, né? Então, fazendo um recorte desde o início, né, das primeiras versões dos sistemas da atenção primária, em 2014, quando a gente começou já implementando o sistema que a gente chamava de CDS, que é um sistema de fichas, né, para dialogar com esse cenário não informatizado, né, sem internet, sem computador. A gente precisava preencher essas fichas e digitar isso no sistema. O CDS online, né, você já aproveitava que já existia uma certa conectividade, né, para avançar. Aqui ao centro, os aplicativos, né, SUS AC, que é atividade coletiva, e ACS, que é do território, o PEC, né, o Prontuário Eletrônico do Cidadão, e os sistemas próprios que já existiam e que a gente, desde o início da implementação da estratégia, a gente já buscava diálogo com os municípios que já tinham algum tipo de avanço nesse âmbito, né? 2015 a gente já tinha alguma coisa de prontuário eletrônico, né? Já tinha alguns sistemas próprios integrados, CDS online vem crescendo fortemente, CDS offline também. E ao longo dos anos isso vem evoluindo, né? 17, 18, 19, 20, 21, 22. E a situação atual, né, em 2023, né, a gente já tem uma massificação importante, né, de uso de prontuário eletrônico, tanto o sistema implementado na estratégia, como sistemas próprios, né, que também vem crescendo. A gente vem quase finalizando esse processo, pelo menos, né, das unidades ter um sistema já com internet, já tem CDS online, isso já funciona minimamente descentralizado, né? Alguns municípios ainda enfrentando desafios aí com CDS offline, em geral, tocando aí um cenário específico de digitação das fichas dentro da Secretaria Municipal de Saúde, por exemplo, né? E o uso de dos aplicativos, né? Também
o ESUS território bastante avançado no território, né? E os outros aplicativos de forma geral também com algum avanço, né? Aqui, para comentar que a gente vem avançando nisso de forma constante, né? Só representando mesmo a informação em gráficos, né? Hoje a gente tem um desenho interessante, né, dos cenários, como que isso está posto dentro dos municípios, né? E aí a gente visualiza também isso como uma oportunidade, né? Já 77% dos municípios usam prontuário em alguma medida, né? Seus números variam, né? Agora, é claro que às vezes cresce um pouquinho, diminui um pouquinho, eles vêm variando ao longo dos meses, das competências, mas mostra o tanto que a gente já tem avançado nessa pauta de uso de prontuário eletrônico, né? 19% usam sistemas próprios, 19% dos municípios, né? E a gente ainda tem um pequeno desafio aí de 3,8% que a gente precisa avançar em relação ao uso de prontuário eletrônico, em relação aos municípios, tá? Isso aqui é um recorte específico, mas para a gente entender a oportunidade, né, de como que a gente pode avançar também na questão das políticas públicas, né? Entendendo que os sistemas eles também são indutores desses processos, né? Então, isso que a gente traz aqui, um elemento central da nossa da provocação que foi feita aqui na rede APS em relação às novidades, é também como que isso impacta nos municípios. Bom, aqui algumas coisas também do como que a gente foi desenvolvendo essas atividades ao longo dos anos, né? O cenário 1 dialogava muito com a realidade ainda do que era o uso dos sistemas na época do CIAB, né? Lá em 2000 antes de 2013, né? Quando a gente conseguiu implementar aí as primeiras versões, mas que era isso, das unidades preencherem os relatórios, eles enviavam para a Secretaria Municipal, né, que tinha computador, que tinha internet, fazia digitação desses dados e aí enviava isso via centralizador nacional do SUS-APS para o novo sistema, né, que é o CISAB, né, que é o Sistema de Informação em Saúde da Atenção Básica. Novo na época, né, agora já não é mais tão novo. Cenário 6, que é o que a gente identificava como cenário ideal, né, as unidades básicas usando um servidor centralizado na Secretaria Municipal de Saúde, né, usando prontuário eletrônico, né, e aí algum nível de maturidade, tanto na infraestrutura de rede, de internet, como a própria consolidação do processo em relação ao uso dos dados e como que isso chega de uma forma muito mais ágil aí para também os níveis de gestão tomarem decisões, né? E o cenário 7, que a gente vem trabalhando agora, né, um cenário que já existia, mas a gente agora entendendo que existem alguns pontos de aprimoramento em relação à estratégia, que é a dificuldade, às vezes, de alguns municípios menores fazer gestão deste cenário 6, né? Então, para você ter um computador estruturado, provendo um serviço de prontuário eletrônico, mantendo esses dados com segurança, né, e dando garantias de que o profissional vai continuar desenvolvendo seu trabalho, tem alguns desafios, né? E aí, dentro do que a gente colocava como situação, né, imaginam os municípios que têm aí tem 5 mil habitantes, menos de 5 mil habitantes, tendo que sustentar uma estrutura como essa. Então, a gente tem buscado incentivar, com algumas discussões regionais, né, esta pauta do prontuário eletrônico multimunicipal, né, trazendo como foco a liderança das sedes regionais, né, são municípios um pouco maiores, um pouco mais estruturados, com maior capacidade de gestão, que poderiam prover a solução do prontuário eletrônico para os outros municípios, né, e para dar mais segurança a essa estrutura, né? A gente tem recebido, pela equipe de suporte, várias demandas também em relação a hackeamento das bases, né, aprisionamento das bases, os municípios pequenos, eles têm, inclusive, muita dificuldade em se recuperar de uma ação como essa. Então, muitas vezes, um ataque, né, como esse de segurança acaba
inviabilizando a base de dados de prontuário, e o município tem que recomeçar tudo de novo, fazer o segmento de cuidado do cidadão. Então, à medida que a gente consegue ganhar maturidade, né, e consegue centralizar um pouco mais essa infraestrutura para dar suporte aos municípios menores, né, isso apoia tanto esse processo de dar mais segurança ao prontuário eletrônico, como também a comunicação entre esses municípios, né? Em geral, também esses sedes regionais, eles são responsáveis por outros âmbitos de cuidado, né, para além da atenção primária, eles dialogam com atenção especializada, dialogam com, com essa necessidade, às vezes, de trocar informações entre os municípios dessa região para dar uma maior continuidade no cuidado dos cidadãos que estão nessa região, né? Bom, vou pontuar aqui algumas coisas, né? Primeiro, que completamos 10 anos, né? Em julho agora deste ano a gente completou 10 anos, né? Que é umas fotinhos que a gente vem experimentando ao longo desses 10 anos, mas aqui uma foto que a gente tem muito carinho, né? Chegou para a gente um bolo, né? Que o município fez em Quixeré, quando ele alcançou 100% de implantação do SUS no município, né? Então, isso também mostra um pouco dessa necessidade dos municípios de ter sistemas mais qualificados, né? E também do esforço que é dentro do município de implantar sistemas de passar por essa transição digital. Aqui, só para relembrar um dos pontos que talvez seja relevante na nossa discussão, né? Trazer que, em especial, o prontuário eletrônico, ele segue um modelo que a gente chama de modelo de registro clínico orientado por problemas, né? Esses problemas aqui, esse conceito mais amplo, né? Com problemas, condições, né? E ele é estruturado em 4 componentes, né? Componente de base de dados, onde a gente acumula o histórico aí de algumas informações em relação ao cidadão, em relação às condições determinantes que ele vive, né? A lista de problemas, né, desta pessoa, desse cidadão, né? E quais são os problemas que estão ativos, né? E aí, esses problemas ativos são os que ajudam a gente a fazer o segmento de cuidado, né? Então, para além do terceiro componente aqui, que é o de, né, o subjetivo, objetivo, avaliação e plano, né? É importante que o sistema vem sendo estruturado ao longo dos anos, né? Ele tem o registro SWAP, que é um componente importante do prontuário, mas também a composição da folha de rosto a partir desses registros históricos de atendimento que vêm sendo acumulados e a forma como a gente precisa sintetizar, às vezes, o olhar para o profissional para que ele entenda a situação atual de um determinado cidadão, né? Teoricamente, a folha de rosto ela se centra muito na lista de problemas, né? Mas a gente agora tem alguns conceitos mais modernos, né, que dialogam com o sumário clínico do paciente, né? Inclusive com a perspectiva de ter modelos padronizados em nível internacional, como o International Patient Summary, que ajudam a gente a entender quais são os elementos essenciais para a gente entregar para esse profissional de saúde, para ele fazer um acompanhamento dos casos. Para além disso, né, o segmento de cuidado das condições que a gente entende como problemas ativos, né, ou seja, necessidade de condições que exigem algum tipo de manejo, né, e aí as folhas de segmento de cuidado, né, o que a gente chama de folhas de acompanhamento, para cada uma dessas condições, onde a gente tem estruturado, idealmente, protocolos de cuidados, né, e ajuda o profissional a recuperar a informação histórica em relação a uma determinada condição. Então, essa é a estrutura que a gente utiliza muito para fazer esse segmento de cuidado. E aqui também um belo de um desafio de como é que a gente vem estruturando ao longo dos anos, né, tanto a parte mais tecnológica, de interoperabilidade, de terminologias, de modelos de dados, né, e vários desafios que a gente encontra nesses processos quando a gente
para além do prontuário eletrônico, como que a gente compõe dados que vêm de fora do prontuário eletrônico, do PEC, né? A integração de informações com dados hospitalares ou com dados da atenção especializada ou outros serviços que se integram a esta linha de cuidado e como que a gente faz para unificar isso dentro dos relatórios. Aqui algumas novidades, né, do que a gente vem tocando na PS Digital, né? Primeiro é o eSUS ampliado, né? Ou seja, a gente amplia um pouco o escopo da ferramenta do PEC hoje, que era mais centrada na APS, agora para atenção especializada, né? Então, pontos, inclusive, que são tocados dentro da PS, mas que fora dela elas acabam ganhando ainda mais valor, né? Por exemplo, a funcionalidade que já está disponível no plano, né? Que é eu conseguir identificar aí um fluxo de um cidadão que está em urgência, em observação dentro da unidade, ele precisa ser monitorado em relação a alguns parâmetros. Então, a gente tem algumas situações onde a gente ativa esse módulo de observação, né, e o de prontuário ele toma uma característica um pouco diferente, né, e aí ele incrementa, né, algumas informações ao longo do que eles vão fazendo essas avaliações nesse momento de observação, né, além de alguns ajustes feitos no sistema para entregar melhor informações em relação ao atendimento no contexto especializado, né, e hoje dialogando especialmente com um modelo que é aplicado na atenção especializada, que é o modelo de faturamento, né? Então, orientando aqui os procedimentos, a gente tem tido cuidado no prontuário de tentar separar um pouco mais a pauta clínica, né, os procedimentos que são clínicos, né, que identificam alguns elementos do processo de cuidado, com a pauta mais administrativa, que às vezes é a caracterização do atendimento, né, se é, por exemplo, um atendimento médico especializado, um atendimento, ou alguns procedimentos que são mais orientados para faturamento, dado que no prontuário a gente tem um conjunto de informações muito mais rica para a gente identificar quais as características do atendimento que foi feito. Outro elemento que a gente tem tocado bastante, né, é a pauta do teleatendimento na PS, né? A gente tem investido tanto na perspectiva de educação, né, de construir alguns modelos, sugerir, discutir alguns modelos com os profissionais de saúde, né, para além das ferramentas que vão sendo estruturadas dentro do prontuário eletrônico, né, como gestão de garantia do acesso, ferramenta integrada de videochamadas dentro do prontuário eletrônico, né? A perspectiva agora já em funcionamento de prescrição digital, né? De poder assinar uma prescrição e entregar isso para o cidadão, né? E aqui um conjunto de ferramentas que, inclusive, se integram ao próprio Conect SUS, né? De agendamento online, né? De outras funcionalidades que estão previstas aí para serem liberados nos próximos meses, que apoiam também esse processo de comunicação com o cidadão via Conect SUS Cidadão, né? Via aplicativo. Um módulo bastante especial que a gente está liberando nessa versão, que é o módulo de cuidado compartilhado, né? Eu até vou apresentar um videozinho, se me permitir, no final, aqui para a gente entender como é que ele está funcionando, mas é uma reestruturação feita no módulo de encaminhamento, né? O mais conhecido como que gera as solicitações, né? As guias de solicitação de encaminhamento para atenção especializada principalmente, mas agora num contexto ampliado e também na perspectiva da estruturação das ações que tocam as equipes multiprofissionais, né? A gente tem um módulo novo que ajuda a gente a compor aí uma espécie de referência, uma consulta, né? Para estruturar uma solicitação de cuidado compartilhado com profissionais que estão atuando na rede integrados à atenção primária, né? E aí, como a gente toca também para além das emultes, né? Agora no contexto ampliado, CAPs, policlínicas, outros serviços que possam ser integrados e possam usar o PEC, aí também uma facilidade de a gente poder compartilhar cuidado com outros espaços, né? E então,
Este módulo aqui, basicamente, é onde a gente faz uma solicitação de compartilhamento de cuidado e os profissionais, né, integrados ao PEC, eles conseguem acessar essa solicitação de cuidado compartilhado e responder elas num fluxo bastante parecido com as teleconsultorias, né? E aí, também o fluxo de gerenciamento do tempo de resposta, né, de priorização do atendimento, né, de caracterização da solicitação, né, e também da possibilidade desses profissionais que estão recebendo esse cuidado compartilhado, né, de conseguir acessar o prontuário eletrônico, né? Então eles conseguem acessar folha de rosto, eles conseguem acessar outros dados que antes eram mais difíceis, né? Então, para além da solicitação, da descrição do caso que está sendo compartilhado, ele consegue também acessar os dados do prontuário. Isso enriquece bastante o processo de trabalho, né, na medida que a gente consegue, que o profissional que recebe esse caso, ele consegue ter um maior, um conjunto mais potente de informações para fazer esse cuidado. Bom, aqui para comentar também sobre o dispositivo de coleta, ele está bastante avançado, né? Hoje tem 187 mil usuários ativos, né, no ESUS Território, seja aí compondo esse conjunto de profissionais dos agentes comunitários de saúde, né? E aí a previsão de doação de aplicativos que foram usados no censo do IBGE, né, para usar isso também com o ESUS Território. Então, a perspectiva é de doação de mais de 100 mil aparelhos desse daqui para apoiar esse processo, né? Hoje, considerando que a gente tem aí cerca de 280 mil agentes comunitários de saúde sendo pagos no território, né? Então, estão integrados aí ao território de alguma forma. Para além do ESUS APS, a gente vem buscando também estruturar a rede colaborativa de inteligência analítica na PS, né? A gente tem uma ferramenta que a gente está lançando em software livre para apoiar a estruturação de gestão, né, de saúde populacional dentro dos territórios, né? A gente tem recebido o apoio aí da Fiocruz SIDARS para desenvolver essa ação, mas a ideia é que isso seja uma rede ampliada, né, que a gente consiga integrar outros municípios, outros parceiros para desenvolvimento de painéis analíticos com maior foco no profissional, né, para fazer cuidado, para fazer gestão do cuidado desse território, né? Então, aqui, só para exemplificar, um painel de gestantes, né, com alguns dados sintetizados que dialogam muito com o protocolo de cuidado, né, das gestantes. Aqui, listas de busca, né, e de condicionalidades atendidas dentro desse protocolo, e isto integrado com o que eu chamei lá atrás, no método de registro clínico orientado por problema, das folhas de segmento. Tá? Essas folhas de segmento, naturalmente, integradas ao prontuário eletrônico, né? Esta ferramenta, ela está destacada do ESUS, então ela não está dentro do ESUS, mas ela tem funcionalidades, ou seja, mas ela está, eu vou dizer assim, espetada, né? Eu sei que tem bastante gente aqui que não é da área de tecnologia, mas o ESUS APS, ele tem uma base de dados que ela pode ser usada, né, para fazer esse tipo de trabalho. Hoje, vários municípios têm investido nesse tipo de desenvolvimento de painéis, né, e inclusive muitos do setor privado, né, tem oferecido esse tipo de solução para os municípios, e aí há algumas fragilidades que a gente entende também, para além da perspectiva de solução, mas também deficiências na segurança desses dados e como que eles são processados. Então, aqui a ideia é de fomentar tanto uma rede colaborativa, né, com pauta no ecossistema de inovação, podendo ser experimentado por municípios que têm processos inovadores, né, além do próprio fluxo que sob responsabilidade do Ministério de validação e curadoria desses processos, para que a gente possa também tanto provocar processos inovadores, como dialogar com os protocolos que são incentivados pelo Ministério da Saúde. Uma pauta sempre viva, né? Ou seja, a gente tem uma deficiência ainda grande em relação
a disponibilização dos dados do CISAB, né? Apesar de ter uma ferramenta que tem vários relatórios, a gente ainda tem algumas limitações em relação ao uso desses dados, né, por outros entes. Então, a gente vem fazendo um trabalho aí dentro da SAPES, nessa perspectiva de liberar esses dados, né, aí dentro da plataforma do Open Data SUS, para que a gente tenha acesso mais facilitado, né? E aí a gente vem fazendo um trabalho para comentar e aproveitar a oportunidade. Acho que travou, Rodrigo. Federal de Minas Gerais, né, de desenvolvimento de trilhas formativas, voltou agora, né? Voltou agora sim. Isso. Trilhas formativas e com perfis de vários profissionais, profissional de saúde bucal, né, profissionais de TI, gestores, agentes, né, que atuam hoje na atenção primária, técnicos que atuam hoje na atenção primária, né? E aí isso está terminando um processo piloto desta primeira trilha, que é de profissionais de saúde, e logo vai ser liberado este curso para os profissionais de saúde em âmbito nacional, né? A gente fez um pré-lançamento no Congresso Nacional de Secretarias de Saúde, lá em Goiânia, né? E só essa sinalização já tiveram vários municípios, vários profissionais que se cadastraram lá na plataforma para ter acesso ao curso, para poder acessar o curso a partir do momento que ele seja liberado. Então, bom, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E também, estão me ouvindo? Sim, Rodrigo. Obrigada. Tá. Eu queria abrir aqui para vocês também, talvez seja interessante. Oi. Oi, Rodrigo. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado. Excelente a apresentação. E se for possível, né, Ele, ah, disponibilizar. Desculpe, Lígia, pode falar. ele queria passar um vídeo, eu entendi. Ah, tá. Tá. Tudo bem. Isso. Tudo bem. Tudo Queria bem. passar um videozinho aqui que Tá ótimo. explica, um videozinho de 3, 4 minutos sobre o cuidado compartilhado para vocês entenderem um pouquinho melhor a funcionalidade, né? Se Tá vocês bem. acharem pertinente, eu rodo, senão a gente segue Não, na pode. discussão. Roda. Então tá. Eu vou compartilhar aqui, vamos ver se funciona. Vocês estão ouvindo o vídeo? Sim, Estamos. Estamos. Sim? sim. Ótimo. Compartilhar o cuidado à saúde entre equipes faz parte das rotinas da atenção primária, em especial entre a de saúde da família e a multiprofissional. Este vídeo mostra um recurso do PEC, que organiza a troca de informações de forma assíncrona entre diferentes profissionais, facilitando o compartilhamento do cuidado de uma pessoa. As unidades com equipe de saúde da família e equipe de saúde bucal que tenham suporte vinculado de equipes multiprofissionais e poderão usar o recurso chamado compartilhamento do cuidado. Neste exemplo, Enzo é uma criança que nasceu prematura. Inicia acompanhamento com a equipe de saúde da família. Em seu plano de cuidados, na alta da UTI, recebeu orientação para o monitoramento semanal da amamentação e do peso. Sem ganho de peso adequado e com dificuldade de pega, o caso foi discutido na equipe
e o compartilhamento com a fonoaudióloga e multi ficou definido. Para iniciar o compartilhamento do cuidado no PEC, a médica da equipe faz o relato do caso, direcionando o compartilhamento para a fonoaudióloga, na aba específica que fica dentro de SOAP em plano. Neste exemplo, a demanda é a discussão da situação de Enzo, sem que sua mãe tenha que se deslocar para outra unidade. Informe também um código CID-10 para dar mais clareza ao relato. Indique a classificação de prioridade e o profissional com o qual precisa discutir o caso. É necessário informar a mãe de Enzo que as informações de saúde estavam sendo compartilhadas com um fonoaudiólogo e solicitar autorização. A fonoaudióloga, ao acessar a gestão de filas em cuidados compartilhados comigo, identifica a solicitação para discutir o caso de Enzo. Em expandir, visualiza a solicitação da médica. À direita, escolhe a opção Discutir o caso. Analisa a situação de saúde de Enzo a partir das anotações já realizadas, de forma mais completa. Envia, então, uma resposta pelo PEC, com orientações que poderão ser visualizadas pela médica solicitante no próximo atendimento. Nesse exemplo, a tecnologia digital cumpriu seu papel de trazer meios para aprimorar a qualidade do cuidado e reduzir espera por atendimento especializado. Muito bom, muito bom. Excelente, Rodrigo, muito bom. Se pudermos disponibilizar, né, tanto a apresentação quanto o vídeo lá na nossa página, depois poder publicar, né, um boletim divulgando esse recurso, né, muitas pessoas se manifestando no bate-papo ali, tanto parabenizando, né, os avanços, a iniciativa toda, quanto com dúvidas. Rodrigo, se você puder olhar o bate-papo ali para poder depois fazer seus comentários, respostas. Temos várias pessoas inscritas. Lígia quer fazer algum comentário? Pela ordem aqui temos o Geraldo, a Magda, a Lígia Melo. Diga, Giovanella. Bom, eu gostaria muito de agradecer realmente a apresentação do Rodrigo. Rodrigo, poderia voltar a abrir o seu vídeo. Eu acho que cumpriu muito com as nossas expectativas de nos atualizarmos um pouco, né, nessas novas iniciativas para o aprimoramento do prontuário eletrônico. Eu teria depois, tem muitas perguntas, acho que a gente podia fazer uma rodada aqui, todo mundo com as suas questões, depois Rodrigo dá uma notadinha e responde o que for possível. A minha pergunta seria, em geral, tem uma questão da segurança dos dados em termos de aonde são
armazenados, todo esse conjunto de milhões e milhões de dados que são produzidos todos os dias, né? A nuvem em geral, onde fica e como que ela é garantida uma segurança para ela, que essa é uma grande questão, né? Dos interesses econômicos importantíssimos que tem em relação a dados de saúde no momento atual, no mundo local e global. Né? Eu acho que essa questão. E a outra pergunta para mim seria por que nos grandes municípios usam sistemas próprios, né, pagos, que sempre trazem outros tipos de problemas pela questão da interoperabilidade, por que usam esses sistemas e como tem sido a avaliação dos profissionais que usam os sistemas em relação ao próprio ESUS. De como tem sido esse processo, ou que está pensando desse monitoramento e essa interlocução com os próprios usuários, né, do prontuário para o seu aprimoramento. Mas a gente tem Facchini podia coordenar, né? Tenho muitas pessoas levantando a mãozinha. A sequência, não sei qual a sequência, mas todos podem falar. Então, eu vou seguir a sequência aqui, e aí o Rodrigo depois pode fazer um bloco de resposta, e a gente pode ir fazendo, né, uma nova sequência. Então, primeiro Geraldo, depois Magda, depois Lígia, depois Laine. Então, Geraldo, você, por favor. Bom, está escutando, Facchini? Sim, está ótimo. Primeiro, cumprimentar o Rodrigo e a equipe da SAPS pelo excelente trabalho que está desenvolvendo, né? Nós tivemos uma interrupção nesse processo, né? Um desvio nesse processo nos últimos anos, mas agora a gente vê uma retomada muito promissora e muito esperançosa para todos nós que lidamos com a questão. Eu queria perguntar para o Rodrigo, era no início da apresentação, onde você fala que 77% dos municípios usam o prontuário eletrônico do cidadão. Na verdade, não significa que 77% das UBS estão ligadas e utilizando, isso que é importante deixar claro, né? Os municípios muitas vezes pegam os prontuários com as informações no papel e transferem para o prontuário eletrônico em algum local da secretaria, né? Essa que ficou a minha dúvida. Se você tem uma estimativa de quantas UBSs utilizam, UBSs, não os municípios, utilizam o prontuário eletrônico do cidadão online, ao mesmo, não offline, como muitas vezes é feito. Essa informação acho que seria importante para a gente. Obrigado, então, e parabéns de novo. Obrigado, Geraldo. Magda, por favor, você. Pode baixar a mão, Geraldo. Bom dia. Primeiro, Rodrigo, parabenizar, né, pela tua apresentação. Acho que, primeiro, estou acompanhando já há algum tempo e fico feliz de ver, assim, em tão pouco tempo, uma evolução tão grande, né, de demandas que a gente tinha e que não tinham sido ouvidas durante muito tempo, né? Essa questão que você colocou dos municípios pequenos, de não terem condição de suporte tecnológico, da questão da rede, da questão do hackeamento, do barramento, tudo isso são questões que faz anos que a gente tenta dialogar com o Ministério e não consegue, né? Há pouco tempo, eu estava na Secretaria Estadual do Ceará, a gente não conseguiu fazer o centralizador do ESUS AB lá, né? Foram 2, 3 anos e a gente não conseguiu para tentar dar suporte aos municípios, né? Então, assim, fico feliz de ver isso, essa evolução, e a pergunta eu queria saber quando né, a nova versão que você colocou, eu fiquei em dúvida se é em julho que já está rodando, né? Ou se vai rodar ao longo do tempo essa nova versão, e como é que vocês estão abordando isso com as secretarias, né, municipais e de saúde, se vocês estão com algum calendário de formação, inclusive junto do programa Mais Médicos também, né? Está entrando muito médico agora nesse momento, pelo programa, se vocês têm um calendário de suporte à educação permanente em relação ao uso do PEC e essas novas funcionalidades. Obrigada, parabéns. Obrigado, Magda. Lígia, por favor, você, Lígia Mello. Bom dia, Rodrigo. Eu queria um esclarecimento seu, no sentido de que o que é que faz? Há muito tempo, por exemplo, aqui na Realidade Natal, municípios pequenos já trabalharem há muito tempo com o tablet totalmente online
E a capital, ainda ser que o agente comunitário ele tem que ir para um terminal, alimentar, o computador não está disponível em todas as unidades, né? Ele fica usando as brechas que tem para alimentar, né? Em relação também ao agente, né? O que a gente vê é que muitas vezes eles estão tendo um retrabalho porque as versões do eSUS fazem perder dados, né? E eles vão recadastrar, desaparece. Eu não sei se isso é do ponto de vista local ou se é do ponto de vista do sistema. A outra questão é que eu acho muito importante que tenha um módulo de educação para as instituições de ensino, para que a gente possa fazer treinamento. Porque, por exemplo, a gente trabalha os sistemas de informação antes dos alunos, por exemplo, irem para a atenção básica. E muitas vezes, né, para fazer manipulação, minimamente, assim, a gente não consegue. E ver se incluir, se é possível incluir para esse módulo de curso que vai ter, se é possível, nós também, da instituição de ensino, a gente participar, ter vaga para participar, né? Então, é isso, são essas as minhas colocações. Sim, a outra coisa é se é possível, no compartilhamento que você apresentou, videoconferência, no compartilhamento de discussão de caso, ou é só escrito mesmo, registro escrito? Obrigado, Lígia. Temos ainda duas pessoas, Rodrigo, Laine e Elaine Tomasi. Depois passo para você, fazemos nova sequência de dúvidas, de perguntas com os colegas. Pode baixar a mão, Lígia. Laine, você. Tá. Primeiro, né, Gaete, uma ótima apresentação, né? Acho que uma apresentação bem, né, bem detalhada, né? Acho que nos mostra o avanço, né, do processo de informatização, né? Acho que a grande vantagem também do Gaete estar aqui conosco, que ele está desde 2012, né, Gaete? Não sei de antes, né? Mas, assim, acompanhou esse processo por dentro, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Aqui, por exemplo, nós implantamos, junto com o Núcleo de Telesaúde, em 250 e poucos municípios, o eSUS. E agora, felizmente, né, nós estamos comemorando 10 anos e já, né, com essa potência que virou. Então, assim, a primeira coisa que eu queria perguntar, Gaete, assim, porque teve uma política indutora muito grande, né, com incentivo específico do Ministério para que as equipes de saúde da família se informatizassem. Eu queria só colocar, essa política me parece que está em curso, mas qual é o tamanho disso hoje, né, em relação ao conjunto das equipes? Essas políticas de incentivo, de repasse financeiro continuam? Tem perspectiva de continuar? Como que está isso, né? Eu acho que foi graças a isso que a gente, né, tem essa quantidade de equipes já utilizando prontuário eletrônico, né, e tudo mais. A outra pergunta é que, né, eu queria também partir um pouco do ponto do qual a Magda colocou, né, assim, com certeza, nessas propostas do Ministério em 2023, eu acho que elas já respondem muito às angústias que muitos municípios tinham, né, em relação ao processo de utilização de dados do eSUS, etc., né? Me parece que vocês estão avançando muito em relação a isso. Eu queria só perguntar assim, se já é oportuno a gente saber como que está essa situação, né? Qual a sua avaliação? Assim, vale a pena a gente perguntar para os municípios quais são os problemas que eles têm em relação ao eSUS ou não? Enfim, a gente contribuir para esse diagnóstico, né? No momento em que nós estamos fazendo essa discussão sobre a questão da informatização. Mas, assim, né, o Ministério está de parabéns, né, a Secretaria de Atenção Básica, né, com essas iniciativas em relação à informatização, são muito importantes e muito relevantes. E parabéns pela apresentação. Obrigado, Laine. Elaine Tomasi, por favor. Olá, estão me ouvindo? Sim? Bom dia a todos. Também quero parabenizar ao Rodrigo pela apresentação, por trazer esse trabalho tão importante, né? Eu tinha 3 comentários, um deles, a Laine, agora no final já falou que era justamente isso que a gente está, né, trabalhando para uma investigação aí, então a gente pode
colaborar, né, para ver quais são as principais informações que ainda podemos incluir. Eu gostaria só de ler, assim, de fazer um comentário. Então, os outros dois comentários, um em relação à utilização das informações geradas por essa alimentação de dados. Então, eu entendo que há um grande avanço no melhor desenho do software, né, com novas funcionalidades, com toda uma articulação. Queria, né, com destaque para esse módulo do cuidado compartilhado, que eu achei, né, fantástico, assim, que a gente, né, poderia usar como exemplo. Mas a minha dúvida é: a gente melhora a entrada de dados, a gente melhora o processo de entrada, e também aí a dúvida, né, da colega sobre a capacitação, né? Mas o que eu gostaria de enfatizar é a necessidade da gente melhorar a saída. O Rodrigo falou, né? Você falou né, de relatórios, de acesso, né, a essas informações. Por quê? Porque a gente que vem trabalhando na qualificação, né, da saúde da família, das práticas dos profissionais, a gente observa uma grande lacuna na avaliação e no monitoramento das suas ações. E essa avaliação e o monitoramento das suas ações na unidade básica, lá nas equipes, não estou falando dos dados acompanhados ao nível do município, né, os indicadores, por exemplo. Não, as suas, né, as práticas mais cotidianas relacionadas às suas ações cotidianas mesmo. Isso, o sistema de informação, né, ele poderia contribuir para relatórios oportunos, periódicos, né, de fácil entendimento, com gráficos automatizados, eu não sei, mas isso seria uma ferramenta importantíssima para aquilo que a gente sempre estimula em todos os nossos processos de capacitação e de formação profissional, né? Tanto na especialização da saúde da família quanto no mestrado profissional, a gente diz assim: você tem que utilizar os dados, utilizar as informações, mas tem uma trava, né? E eu acredito, Rodrigo, que com essa nova, né, com essa nova articulação, a gente tem tudo, né? Vocês têm tudo para nos ajudar nessa nova, também com essas funcionalidades de extração de dados, né? E o segundo comentário, eu queria também fazer uma ênfase na questão do software público, tá? Eu acho que os dados, as informações em saúde, elas deveriam ser 100% organizadas e manejadas e acessadas pelos serviços públicos e não por órgãos privados e entidades privadas, tá? Que conversam com o ESUS atualmente, né? Eu sei que isso pode ser um problema, eu sei que isso aí é um grande problema, mas eu gostaria de ver avanços em relação a isso. Muito obrigada. Obrigado, Elaine. Vou passar para o Rodrigo. Rodrigo, claro, nós temos máximo interesse, né, na produção. O prontuário eletrônico ele avança no sentido, né, do compartilhamento da informação, da disponibilidade dessa informação para o uso, né, cotidiano dos profissionais. Mas, claro, você mostrou essa complexidade importante que vai desde a abordagem territorial, uma ideia mais, digamos, né, populacional, até a característica do cuidado de um problema específico, né, de uma criança, de um usuário dos serviços. Então, a questão de que isso produza informações imediatamente acessíveis para os usuários, aí no caso os usuários são os profissionais, são os gestores, né? Alguém aqui perguntou da possibilidade da comunidade externa, por exemplo, pesquisadores, pessoas que possam ter interesse em obter informações diretamente nesse sistema, qual a sua viabilidade. Depois quero, né? Eu sei que Jacinta vai sair, que algumas pessoas querem sair, vamos fazer uma nova rodada. Mas ainda
queria te perguntar o seguinte: na eventualidade do Ministério da Saúde fazer um novo censo das unidades básicas de saúde, que questões haveria interesse da área de informática, da SAPES, serem questionadas para os gestores das unidades básicas sobre essa temática da informática, perdão, Está funcionando? Sim. Da informatização e do uso, né, desse conjunto de informações. Então, obrigado. Passo para você e depois fazemos uma nova rodada. Bom, espero que eu tenha conseguido anotar tudo aqui. Mas qualquer coisa vocês me cobram. Sim. Bom, tem várias questões bem complexas aqui, né? Começando aqui pelo armazenamento dos dados. Isso tem sido muito mais valorizado por essa gestão, né? Ou seja, a preocupação de onde estão esses dados é extremamente relevante, né? É uma questão de soberania nacional, né? Isso não é uma pauta exclusiva do Ministério da Saúde, isso tem sido discutido em vários campos de serviço público, né? E também do fortalecimento dessa estrutura de que na gestão anterior ela tem sido muito direcionada para o setor privado, né? A desculpa de que a gente tem nuvens privadas que podem absorver com mais flexibilidade as demandas, e a gente acaba, como esse discurso, desincentivando que as instituições elas tenham capacidade de armazenamento e gestão tecnológica para fazer melhor gestão desses dados e dentro da perspectiva de segurança dos dados em nível nacional. Então, essa é uma pauta que tem sido discutida também pelo Ministério de Gestão e Inovação, especialmente pela Secretaria de Governo Digital. Até onde eu sei, existem discussões, inclusive, sobre revisão da instrução normativa que existe hoje, para que a gente consiga definir melhor essa estruturação de quais dados podem ser armazenados onde. Então, em geral, a pauta ela tem sido centrada em dados privados em estruturas públicas, dados públicos em estruturas privadas. Eles têm feito mais ou menos esta lógica. Então, tudo que são dados em que a gente não tem privacidade do cidadão, mas que a gente pode publicizar, de certa forma, sem perder aí a privacidade do cidadão, sem perder aí a não identificação, ou para garantir que os dados não sejam identificados e tenham uma certa segurança em relação a isso, eles podem ser disponibilizados em nuvens públicas. Esse conceito é um pouquinho misturado, porque assim, eles consideram nuvens públicas tudo aquilo que a gente não consegue garantir segurança institucional. Por mais que existam contratos, existam replicação, cópias dos dados feitos em outros lugares, e aí isso gera uma confusão. Nuvens privadas são aquelas que a gente consegue garantir a segurança e consegue garantir a anonimização e que eles sejam restritos à sua finalidade. Em relação aos dados da atenção primária, a gente tem buscado seguir essas diretrizes, mesmo antes de surgir essa normativa. Então, os dados nacionais eles têm sido mantidos, todos eles na sala cofre lá do DataSUS, das bases que a gente chama de serviço on-premise, eles são restritos, aí o acesso de gestores nível muito, muito restrito, o controle de segurança de acesso, os termos de uso, são bastante rígidos, E agora a gente ainda tem feito discussões mais importantes, em relação a esse tema, inclusive com o apoio ou principalmente, essa é uma pauta que a CEDIG, a nova Secretaria de Informação e Saúde Digital, ela tem liderado, Então a gente tem se adequado também a algumas dessas discussões em relação ao que a gente chama de GT de LGPD, Tem um grupo de trabalho que tem discutido essas questões também, não só de onde, mas também do como ter acesso, quais são as regras para a gente garantir tudo isso. Quando a gente sai desse âmbito nacional, central, a responsabilidade por armazenamento e gestão dos dados do prontuário eletrônico dos municípios é dos municípios, Então, eles é que fazem gestão
a gente tem orientado, tem incentivado algumas práticas e buscando um pouco nessa linha do que a gente estava comentando do servidor multimunicipal, né? O servidor multimunicipal, ele é diferente um pouco da estrutura do que a gente conhece como centralizador, tá? Centralizador, principalmente se a gente for considerar experiências aí de alguns estados de buscar a implementação dos centralizadores estaduais, eles são restritos aos dados mais de gestão. Então, eles não têm acesso a dados de prontuário. O servidor multimunicipal, ele é um pouco diferente, porque ele provê serviços de prontuário, né? Então, ali ele sustenta a aplicação, o software de prontuário com todos os dados que tem lá dentro. Então, isso também é uma outra lógica muito diferente de a gente ter também só a capacidade de ter acesso a um conjunto de dados do que foi coletado e do que foi enviado para o CISAB, né? Eles também teriam acesso via centralizador estadual. E aí essa organização, ela depende também de pactuação, né? Então, provavelmente eles vão pactuar esses dados aí para esse centralizador estadual. Mas são estratégias diferentes, né? Por exemplo, no Espírito Santo, eles têm implementado a estratégia do Mura Tecnológica, né, via a empresa Prodeste, que é a empresa vinculada ao Estado do Espírito Santo, para dar suporte ao prontuário eletrônico. Tá? Então, só para a gente diferenciar também um pouquinho isso. E aí, isso entra um pouco nessa lógica de gestão local, né? Então, que provavelmente vai ser regido muito mais por essa atualização da instrução normativa do que, assim, por mais que a gente dê diretrizes, se o município decidir que hoje ele vai salvar os dados de prontuário numa nuvem pública, ele hoje pode fazer, né? Então, são coisas que a gente vai ter que trazer para um debate também político. Em relação ao uso de sistemas próprios por municípios grandes, a gente tem alguns municípios que, de fato, eles avançam para sistemas próprios, mas a gente se fez a mesma pergunta e os dados que a gente tem hoje é que 69% dos municípios de grande porte, ou seja, mais de 100 mil habitantes, eles também usam PEC, tá? Então, não é a grande maioria dos municípios, não é ser município grande que implica na adoção de sistemas próprios, né? Mas quando a gente avalia esse uso de sistemas próprios por alguns municípios grandes, né, eles refletem muito a perspectiva da integração da agenda de regulação, né? Então, como é que o uso dentro da atenção primária é integrado, a atenção especializada, integrada aí a alguns serviços que são estruturados pelos municípios, né? Por exemplo, gestão de estoque de medicamentos ou outros elementos de gestão. Então, essa pauta de uso de sistemas próprios, ele dialoga muito com essa capacidade do Ministério também de integrar soluções aqui em nível nacional, né? Isso a gente tem buscado bastante, em especial a pauta de medicamentos, né? Tem um trabalho sendo feito pela CEIDIG muito importante da Ontologia Brasileira de Medicamentos, e naturalmente o ESUS APS vai ser um sistema, um dos primeiros sistemas que vai usar essa ontologia para que a gente possa fazer essa integração, né, da parte de cuidado com a parte de logística, né, dos medicamentos, e aí conseguir buscar essas integrações como a gente tem tentado fazer em outros campos, tá? Também tem essa questão de como que a gente escuta os profissionais de saúde, como é que a gente escuta as pessoas, os profissionais que usam o PEC hoje no território. A gente já desde 2012, a gente associada à estratégia do APS, que se chama pesquisa de opinião, e não só para eles. Só que hoje a gente está ampliando esse espectro, né, para trazer de fato uma pauta democrática, que a gente consiga compor melhor
o retorno feito tanto pelos profissionais como pelas instituições ou pelos campos, né, pelos vários espaços de gestão, para que a gente consiga estruturar isso numa pauta unificada. E aí a gente toca não só as ferramentas, mas também, de repente, o que a gente chama de ecossistema de inovação, né? Então, esse ecossistema de inovação, ele toca a inovação dentro das linhas que a gente conhece, que é as leve, dura e dura. Então, como é que a gente compõe esse conjunto de elementos que provocam a gente no final do ciclo, digamos assim, do ciclo de inovação, que é que eles se convertem em sistemas, né, em softwares. Então, esse diálogo ele tem que ser constante e como é que a gente incorpora, né? Quando a gente fala de ecossistema, a gente está falando em ciclos de incorporação de tecnologia, né? Então, é uma pauta bastante complexa, mas a gente tem tocado isso dentro da SAPS, né? E inclusive estamos constituindo uma equipe neste momento para discutir o laboratório de design da PS, né, que toca exatamente esse elemento de reestruturação dessa ferramenta que a gente tem hoje, para que ela seja mais interativa, para que a gente consiga atacar esse ponto com mais consistência, né? E não dando voz só aos profissionais, mas aos diferentes espaços, né? Que hoje, para além da voz dos profissionais, a gente também tem que ter retorno das áreas técnicas, dos grupos de pesquisa que têm capturado elementos do território, e essa dinâmica ela é bastante complexa. O professor Geraldo, acho que trouxe a questão de ressaltar essa diferença entre os 77% dos municípios que usam versus a quantidade de UBSs que usam. De fato, tem uma diferença, tá? A gente coloca esse 77% muito mais como uma oportunidade, como saber que existe competência nos municípios e existe prática no uso dos prontuários eletrônicos, mas quando a gente olha para as unidades básicas, a gente está falando em torno de 50% das unidades básicas que hoje fazem uso do prontuário eletrônico, né? E em relação a sistemas próprios de prontuário eletrônico, ou seja, unidades básicas que usam prontuário eletrônico, hoje a gente está em 89%. Tá? Isso numa composição entre prontuário eletrônico e sistemas próprios. Tá? Então, apesar de a gente ter aí algumas variações em relação aos municípios, né? Porque o município está ali em torno de 26, 96, poucos por cento, né? Em relação às unidades básicas, a gente está em 89%, que também é um momento muito, muito relevante do processo de transformação digital, que dialoga já numa valorização maior, mais no processo de qualificação disso, né? A gente já avançou bastante, já expandiu bastante o processo de transformação digital, agora a gente tem que qualificar ainda mais, tem que buscar esses ciclos de qualificação de uma forma bastante importante, né? Isso é uma pauta relevante. Em relação à nova versão, né, a gente tem um diálogo constante com a Secretaria de Informação e Saúde Digital, né, com a CEDIG, tem várias coisas ali do processo de implantação que estão em diálogo com a Secretaria, com a nova Secretaria, e aí a gente tem um ponto extremamente relevante, que é a adoção pelo PEC do login unificado via GovBR, né? A rede GovBR é aquela rede, né, que tem sido construída aí, em especial trabalho aí hoje Ministério de Gestão e Inovação, né, pela Secretaria de Gestão de Governo, e aí de Governo Digital. E aí este daqui tem sido uma pauta de como é que a gente escala isso, né? Porque durante todo o processo, a adoção dessa rede GovBR, durante todo o período anterior ao lançamento da versão do eSUS APS que utiliza a rede GovBR como login único, eles tinham cerca de 100 municípios, 110 municípios. Hoje está em 560, né? Veja, em 2, 3 meses que a gente sinalizou que a saúde passaria a usar, né, e que os municípios que hoje usam PEC passariam a usar, isso já gerou um boom grande, né, e aí também uma necessidade de se adequar a essa grande expansão do uso da rede GovBR.
E isso se traduz na prática em aumentar a segurança de troca de dados entre os serviços do Ministério da Saúde e do prontuário, né? E lembrando que o prontuário ele é descentralizado. Então, a gente está falando de troca de informações entre o município e o nível federal. E aí a gente precisa qualificar isso, né? Tem tanto a parte de ativação dos protocolos seguros, de troca de dados, como de identificação de quem está fazendo, né? Então, exige uma configuração um pouco mais, que dá um pouquinho mais de trabalho e que demanda das equipes de suporte uma atenção maior, e aí a gente precisa se redesenhar. Isso tem sido feito, tem sido discutido, né? Então, é muito provável que a liberação da nova versão seja feita mais de forma um pouco mais escalonada, diferente das versões que foram feitas antes, né, que a gente liberava o link só e aí todo mundo aderia à solução, né, e isso levava em torno de 90 dias para a gente ter adesão a nova versão, né. A gente deve iniciar esse processo de forma um pouquinho mais articulada, né. Calendário de formação, né, a gente tem várias pautas sendo tocadas em relação à formação, né, estratégia de como que a gente vai compondo esses esforços aí para melhorar a área que hoje a gente não tinha, ou na gestão passada a gente não tinha uma área de implantação, né, hoje a gente criou uma área de implantação, colocou gente que entende de atenção primária para dialogar, né, na implantação, né, do serviço de SUS atenção primária, dialogando com o fim, né, com para que eu quero implementar isso daí. Então, essa pauta de composição de indicadores para avaliar o que eu quero, onde eu quero chegar com as soluções tecnológicas que hoje estão sendo traduzidas em grande medida pela estratégia SUS APS, mas na composição de várias ferramentas e de vários serviços que a gente quer implementar no território que dependem dessa informatização. Então, o Educa SUS APS é uma ação extremamente importante dentro desse desenho, né? Eu convido vocês a, inclusive, acessar o link lá do curso que tem sido desenvolvido pelo UFMG, tem todo um calendário lá de como é que vai ser publicado isso, né? A gente deve iniciar um processo de seleção para contratação de consultores descentralizados, a perspectiva é de ter uma descentralização disso em todos os estados, né, de ter consultores que apoiem esse processo de forma mais efetiva, né, além da estruturação, né, desta pauta, fortalecer a pauta de discussão da PS digital, de discussão da estratégia SUS-APS, com o apoio das instituições de ensino. A gente recebeu várias críticas em relação a isso, e, de fato, assim, esse processo é possível de ser realizado desde sempre. A gente sempre teve um link lá, que é um ambiente de treinamento, só que discutindo, né, agora que a gente assumiu um pouco a coordenação desse processo, discutindo com as instituições, falta basicamente instrução mais clara para as instituições de como se faz isso, né? Eu tenho que baixar o link, sim, mas como é que eu configuro para que eu consiga colocar isso integrado aos cursos aí, e as atividades que são feitas pela instituição. Então, isso já está iniciado, a gente vai construir aí, além dos painéis tradicionais, além dos manuais tradicionais do PEC, a gente vai criar um manualzinho específico para as instituições, para saber como e quais os recursos a gente precisa para fazer isso funcionar. Então, aí tem base de dados de treinamento, tem como que eu configuro um profissional fictício para fazer esses treinamentos. Então, toda uma lógica de configurar a instalação para que isso possa ser experimentado também sem dados reais, né, com dados fictícios, mas para entender o funcionamento do sistema. Tem uma questão aqui sobre tablets e as estratégias, né, de implementação do SUS território. A gente entende que, especialmente nos municípios grandes, como as capitais, né, o desafio de implantação é muito similar ao desafio nacional. A gente tem também núcleos mais centrais, né, que têm, às vezes, mais acesso a determinadas tecnologias, e os núcleos
as regiões mais periféricas, às vezes, têm mais dificuldade, né, com internet, com conectividade, com estruturação dos serviços. Então, essas questões de uso do ESUS território, ele tem sido implementado e experimentado de forma muito diferente nos municípios. Tá? Então, enquanto eu tenho municípios que investiram na compra de tablets para todos os agentes comunitários, né, outros locais que conseguiram fazer isso parcialmente. Então, quando a gente faz isso de forma mais massiva, né, isso se integra de forma mais rápida ao prontuário eletrônico, mas exige, por exemplo, né, eu ter um roteador dentro da unidade para poder sincronizar esse tablet, né, para poder mandar esses dados para o ESUS APS e integrar o processo de trabalho. Então, existem elementos aí do processo que precisa ser estruturado e quanto maior o município, talvez maior a dificuldade de implementar isso, né? Eu tenho vários municípios hoje que já têm essa estratégia bastante consolidada no território em relação ao uso do ESUS território. E aí, uma das pautas que a gente tem reforçado, e aí olhando um pouquinho para essa questão do sumiço dos dados, né? Essa é uma questão que aparece com bastante frequência. A gente já revisou um pouco do plano de trabalho que estava sendo feito em relação ao território, e eu coloquei isso, inclusive, como prioridade. Eu falei assim, a gente precisa resolver essa questão do sumiço dos dados. E o que significa isso na prática? Basicamente, o ESUS território hoje ele funciona estruturado com dados sem inconsistência, né? Então, quando o dado está com alguma inconsistência, ele sai do tablet, né? Ele não aparece no tablet. Eu falo assim, não, isso fica muito confuso para os profissionais, né? Então, eu preciso que o tablet funcione da mesma forma com que ele funciona dentro do PEC, por exemplo, com alguns relatórios que eu tenho lá. Então, a gente está trabalhando isso porque o tablet ele também tem uma série de limitações em relação à quantidade de dados que estão lá disponíveis, né? Porque é um dispositivo móvel e tem ali alguns requisitos que a gente chama não funcionais que dialogam com isso. Qual que é a nossa possibilidade de trazer esses dados para lá? Né? E aí a gente está trabalhando nisso para solucionar esse desafio aí do sumiço dos dados, que a gente entende como uma prioridade aí nesse momento, né? Para a gente aumentar a usabilidade dele. O ESUS, o EducaSUS APS, ele é aberto para todos, tá? Então, a gente não tem restrição, por exemplo, as restrições clássicas de isso daqui é só para profissionais do SUS, não, está aberto para todo mundo, então as instituições elas podem usar e são muito bem-vindas a utilizar. Inclusive, a gente pode pensar em pautas específicas no sentido de ter acesso até antes, né, do que os outros, né, no sentido de fazer os pilotos desses cursos, até para potencialmente sugerir melhorias e dialogar com como que o curso pode ser liberado. A gente pode dialogar nesse sentido também, então seria muito bem-vindo, né? Uma questão aqui específica sobre o compartilhamento de cuidado. Hoje a gente está disponibilizando, o ESUS ele é sempre feito em ciclos de melhorias contínuas, né? Então, a gente entrega um pedacinho da solução e depois vai amadurecendo ele ao longo do tempo, incluindo funcionalidades. Compartilhamento de cuidado, uma das necessidades é isso de conseguir, para além de responder ao caso como uma teleconsultoria, eu também encaminhar isso de outras formas, né? Então, eu poderia, assim, identificar a partir dessa solicitação que o cidadão precisa de uma consulta ou de uma interconsulta, né? Então, o caso ele pode ser desenrolado de outras formas. E aí, basicamente, essas integrações, como elas podem ser estruturadas dentro do sistema, isso já está previsto, né? E aí é uma questão muito mais de melhoria contínua, né? De como é que a gente vai conseguindo incorporar isso dentro da solução, né? Aqui, só comentar, abrir um parênteses muito breve, né, em relação ao que a professora Laine comentou, do apoio pelos núcleos de telesaúde, né? A gente identificou isso como, dentro da história do ESUS, uma janela muito importante, né, de incorporação dos núcleos de telesaúde como apoio à implantação do ESUS, né? Foi uma época muito, muito rica, né, que a gente tinha os núcleos como potenciais apoiadores, né? Hoje a gente está numa seara um pouquinho diferente, mas estamos discutindo lá na SAPES
inclusive a retomada disso, né, junto com a CEDIG também, que essa pauta dos núcleos de telesaúde ela tem sido mais comandada lá pelo Departamento de Saúde Digital, que está ligado à CEDIG, então a gente tem provocado e tem discutido essas possibilidades lá com eles, né, em relação à retomada dessas ações, né, especialmente de financiamento, para que a gente possa, de fato, concretizar isso, né? Em relação ao Informatiza PS, ele está sendo reavaliado, né, na perspectiva de que será que é mesmo necessário que essa pauta do Informatiza PS ele esteja destacado do fluxo de financiamento de indicadores de desempenho da própria PS? Então, isso tem sido provocado nas discussões, né, e é possível que a forma como a gente incorpora isso na pauta de informatização e de qualificação da informação, ela seja incorporada nos indicadores, né? Para além disso, da incorporação no financiamento, tem uma outra pauta em relação a investimento, né? Para a gente tentar construir aí alguns blocos de financiamento também para capital, né? Ou seja, para compra de equipamentos, para estruturação das salas de telesaúde, né? Por exemplo, a portaria da EMUT já saiu com um dos recursos lá, incentivo à implantação para a estruturação das salas de telesaúde, mas, além disso, também da contínua de informatização, né, para financiamento dos equipamentos e para fortalecer sempre essa pauta do prontuário eletrônico, de como é que isso é feito, né? Não sei se a Dora vai comentar um pouco também da portaria de informatização dos céus, né? Também outro momento aí que a gente tem discutido essas coisas de informatização, de potencializar a informatização. Bom, como tem uma questão aqui em relação a como é que as instituições elas podem contribuir no diagnóstico, nesse apoio à implantação, nesse diálogo constante aí de como que a estratégia ela evolui, né? E aí são questões que eu acho que a pesquisa ela dialoga de forma muito intensa com as políticas que estão sendo implementadas no território e acho que dentro dessa questão da avaliação, a gente acaba sendo muito, eu vou usar uma palavra cliente, né? Mas é muito nesse sentido de como que as instituições se organizam para fazer esse diagnóstico e para trabalhar essas frentes de avaliação, né? E a gente acaba consumindo muito disso de uma forma também ainda não muito sistematizada, mas a gente tem prestado muita atenção em como que essas avaliações elas têm sido feitas e como que a gente pode ir incorporando essas críticas, essas percepções, né, da pesquisa em relação ao trabalho que vem sendo feito, né? Tem várias questões aqui ainda, mas vocês me interrompem qualquer coisa, mas só para comentar, e tentar ser breve também, em relação à utilização da informação, isso é uma pauta que o secretário Nézio tem colocado como prioridade dentro da SAPS. Então, para além do que a gente já tem, né, a gente tem muita informação disponível hoje na atenção primária, a gente tem uma pauta bastante estruturada em relação à reestruturação do e-gestor, né, que é uma ferramenta que a gente dialoga muito com os gestores, mas que tem um conjunto de relatórios públicos também sobre isso, né? E a gente tem provocado aí dois elementos que ainda estão em discussão, né, em âmbito tripartite, a gente já propôs, já teve adesão e a gente vai discutir também um pouco o formato de disponibilização disso, mas que é a ferramenta do panorama da PS, né, de ter uma ferramenta muito limpa, muito clara para dar acesso aos gestores em relação à situação atual da PS, com base em indicadores, com base em blocos de financiamento, com base em vários elementos da estruturação da política, né? E também na mesma estrutura, só que num campo mais analítico, né? Que é o Observatório da PS, que é uma proposta de reorganização de muito do que a gente disponibiliza, mas em cadernos temáticos, porque a gente consiga explorar aí o conjunto de informações, né, e ter acesso também a informações mais analíticas, com dados cruzados, e aí
tem uma pauta também importantíssima que tem sido dialogada, né, com a CEDIG também, né, especialmente com o DEMAS, em relação a como é que a gente não sobrepõe esforços, né? A gente, ao mesmo tempo que a gente dá foco à PS, a gente ajudar a organizar melhor a informação que ela tem sido disponibilizada, né? E aqui comentar mais duas coisas, né, em relação a essa pauta do compartilhamento dos dados e de como é que a gente vai dialogar com as entidades privadas, né? Isso tem sido muito pauta da estratégia de saúde digital, né? Tem vários elementos que estão lá postos, né? Quem está conduzindo de fato essa pauta, a gente, claro, tem contribuído e tem se somado às discussões, mas é uma discussão muito focada na Rede Nacional de Dados em Saúde, né? De como que a gente vai fortalecer a estratégia da rede, que ela é extremamente importante, ao mesmo tempo de colocar as necessidades, né, de atender a Lei Geral de Proteção de Dados, os elementos de consentimento, né, como que a gente trata o setor público e privado de forma diferente, né? Mas ao mesmo tempo, como foi citado, inclusive no começo da reunião, quando a gente fala de atenção especializada e quando a gente fala da atenção primária consumindo serviços, a gente acaba se comportando também como setor privado, né? A gente contrata serviços, então tem alguns elementos aí que a gente precisa entender para garantir a continuidade de cuidado sem garantir, ou garantir a continuidade de cuidado, garantindo também a privacidade do cidadão. Então, é essa coisa de explorar os cenários, identificar o que desse conjunto de informações que precisa ser compartilhado para que a gente garanta as ações, né? Mas sem que a gente perca o controle sobre a saúde pública, né? Tem outros elementos aqui que eu vou comentar muito brevemente, só para quase um spoiler, né? Mas tem aí uma coisa que a gente está também tentando trazer para dentro da estratégia SUS-APS, que é um padrão chamado OMOP, né? Que é desenvolvido por uma instituição chamada Odyssey OMOP, que é um padrão de como é que a gente disponibiliza dados anonimizados, né, por meio dessas bases descentralizadas com finalidade de estudos observacionais, né? Então, é um padrão, né, em nível internacional que a gente conseguiria, a partir dessas várias bases descentralizadas, disponibilizar pedacinhos de dados para que a gente possa fazer meta-análises em cima disso, né? Então, isso dialoga um pouco com essa também capacidade, aumentar a capacidade das instituições de fazerem perguntas, né, para os territórios, para os diferentes territórios, né, e ter acesso mais facilitado a esse tipo de dados, mas sempre garantindo a anonimização e como é que a gente faz isso dialogando com o território, né? O professor Facchini também trouxe aqui, por último, a questão do censo das UBSs, né? O censo das UBSs está em discussão nesse momento, né? Qual que é o formato, quais as perguntas, como é que a gente vai lidar com isso, né? Inclusive, parte desse processo toca os indicadores da APS digital, da saúde digital, né? E aí são vários elementos que estão em discussão também em relação a como é que a gente constrói, né, indicadores para além do que a gente medir ali no Informatiza APS, ou para além desses indicadores que vão compor os indicadores de desempenho, né, mede melhor esse processo de transformação digital, né, e aí, claro, de novo, não de forma isolada, mas sempre dialogando aí com a Secretaria de Informação e Saúde Digital, que tem uma pauta também em relação à estratégia de saúde digital como um todo, né. Então, aqui, alguns elementos que a gente deve destacar e deve buscar estruturar em diálogo com a nova Secretaria. Espero que eu não tenha esquecido de nada. Excelente, Rodrigo, excelente. Nossa, muito, muito bom. A nossa percepção, o Rodrigo, é que quando falamos do ESUS, quando falamos de toda essa problemática do registro das informações e do seu uso inteligente na atenção primária,
falamos do Sistema Único de Saúde, né? O fundamental é podermos olhar para essa questão, né, do registro de informação do paciente, quer dizer, um aspecto muito detalhado, e colocá-la no contexto do sistema de saúde. E isso nos remete para a continuidade desse diálogo agora permanentemente, né? Você abriu aí a porta, a Lígia, né, de maneira tão inspirada lhe chamou, então a gente precisa entender isso, porque o que acontece, você foi falando e foi mencionando a nossa relação com as SAIs, né? Com as SAIs em função de toda a questão da regulação, da articulação com outros pontos de atenção na rede e de toda a necessidade, né, de ter essa duplicidade, né? Uma enorme funcionalidade, acessibilidade aos dados e um grau, né, muito criterioso de privacidade, de proteção, né, das informações dos usuários e tudo que está relacionado aí. Ao mesmo tempo, os desafios tecnológicos, né? Tanto da tecnologia da informação, e aí a questão, né, da conectividade entre o domicílio da pessoa, o território, né, com a ação dos agentes comunitários, até o uso dessa informação de modo prático no serviço de saúde e na gestão da atenção básica, né? Tem desafios muito importantes. Então, a saúde digital ela está intimamente associada, né? Então, eu acho que é o nosso diálogo agora, né, daqui para frente, sobre ESUS, todos os seus âmbitos, né, de articulação, a questão das tecnologias da informação e comunicação, incluindo a conectividade, redes de internet de alta velocidade e qualidade em todos os lugares, saúde digital, evidentemente. Várias pessoas colocaram perguntas, dúvidas aqui no nosso bate-papo. Nós gostaríamos de dar oportunidade para nossos colegas da saúde bucal apresentar. Então, eu penso que se a gente fizer uma conversa rapidinha, né, temos 6 minutos para as 11 horas, poderíamos fechar e encaminhar algumas questões em relação a isso, e aí, bom, vamos ajustando aí a nossa agenda. Pode ser? Lígia, você quer comentar, encaminhar alguma coisa nesse sentido? Eu penso que Rodrigo respondeu muito bem a esse grande conjunto das nossas indagações. Acho que nós poderíamos combinar da continuidade desse nosso diálogo, nós poderíamos também colaborar com a divulgação, né, à medida em que essas novos aspectos vão sendo incluídos, nós poderíamos também fazer boletins para divulgar, né? Acho que nós poderíamos fazer a partir, se você nos permite, Rodrigo, a partir dessa nossa apresentação, que foi aqui gravada, né, editar um pouquinho esse vídeo e depois disponibilizar ele no YouTube, fazer um boletim específico. Acho que as próprias questões que estão colocadas aí por muitas pessoas são indagações que ficam, né, também para todo esse processo de evolução, de transformações, inovações de saúde digital que vem ocorrendo, né, e que temos que avançar. Então, eu não sei se tem mais alguma questão muito específica que alguém quisesse fazer, né? Ou para a gente responder. Acho que nós temos... acho que foi muito ilustrativo também para pensar as próprias questões para o censo das unidades básicas, o que seria interessante. A gente pode manter esse diálogo nessa direção. Acho que a gente poderia finalizar, porque nós convidamos também, Rodrigo, o pessoal da saúde bucal para uma atualização, não sei, talvez um pouco de assunto demais para uma reunião, para uma reunião só, porque realmente temos muitos pontos ainda para conversar. Não sei, Facchini, mas eu realmente gostaria muito de te agradecer. Eu acho que realmente foi excelente a tua apresentação e todas as explicações que você deu, realmente excelentes para a gente ter um panorama, né, do que vem sendo atualizado nessas questões pela SAP, né? E recebemos com muita alegria essas inovações. Vai lá. Lígia e colegas, né, Rodrigo,
Primeiro, né, muito obrigado, né? Excelente. Eu peço que a Bruna depois pegue esse material do meeting aqui, do nosso chat aqui, e possa, inclusive, enviar para o Rodrigo para que ele possa complementar as reflexões a respeito daquilo que são as perguntas, os desafios, que são muito, muito importantes, né? Eu envio. Ótimo, Bruna, isso vai ser. E eu queria fazer um destaque, Rodrigo, para você, e depois você comunica isso lá para os colegas do Ministério, do imenso desafio que vocês estão liderando, que é essa questão de que no Brasil nós temos um sistema único de saúde, é único, e nós queremos que ele continue sendo único. Então, quando a gente olha todo esse desafio do que está sendo feito, tem essa complexidade, porque é um município muito remoto, sem nenhum tipo de né, acessibilidade a tecnologias, a dificuldade, recurso humano e tal, e a grande capital, onde você pode ter tudo que pensar. Alguém falou aqui nos quiosques, né, de saúde digital, que agora na Inglaterra, né, se desenvolveram a tal ponto de que foi criado um NHS digital na Inglaterra, né, um sistema de saúde digital diferente do NHS, que agora está se fundindo, lá na Inglaterra está se fundindo, mas em outros lugares ainda continua essa separação, que seria o pior do que poderia acontecer para a gente, né? O que nós queremos, na verdade, é a máxima integração. Então, beleza, muito obrigado, abraço. Se você quiser fazer algum comentário, a palavra é sua. Não, o comentário é basicamente agradecer a oportunidade, né, desse diálogo. Acho que espero que tenhamos mais oportunidades também de trocar essas questões, né, e de receber esses comentários de vocês, que também são importantes para a gente sempre ir ajustando o caminho e tentando entregar sempre a melhor solução possível para os profissionais, para os municípios.